O Bolsonaro ele tem muita inveja do Lula. Eu acho que ele gostaria de ser o Lula, porque tem chamado a minha atenção a falta de manifestantes bolsonaristas nos depoimentos do Bolsonaro. Eu acho que não vai ter nenhum manifestante quando o Bolsonaro for condenado, diferentemente do que acontecia com o Lula. E o Valdemar Costa Neto querendo copiar as estratégias do Lula de ter apoio da comunidade internacional, o que não vai acontecer, porque a imagem do Bolsonaro é péssima no exterior, justamente por temas que ele negligenciou quando era presidente: meio ambiente e minorias. Eu vejo que, na verdade, o PL está preparando a fuga do Bolsonaro. Mas coloque nos comentários: o Bolsonaro, ele tem inveja ou ele gostaria de ser o Lula? Porque, na sua opinião, os manifestantes bolsonaristas não estão indo protestar a favor do Bolsonaro? Será que eles não estão recebendo para ir lá? E o que você acha do Bolsonaro ser condenado justamente pela negligência dele com essas pautas que ele nunca gostou? O PL prepara a fuga do Bolsonaro? Se você concorda que eles estão preparando a fuga do Bolsonaro, deixa o seu like e se inscreva no canal. O PL está completamente sem estratégia com relação ou sem saída para o seu futuro, por isso que o Valdemar Costa Neto está falando esse monte de coisas a respeito do Bolsonaro, porque ele já colocou muito dinheiro no Bolsonaro nessa pré-campanha visando a eleição de 2024. Só que o Bolsonaro, ele teve problemas com a justiça muito, mas muito maiores do que o Valdemar Costa Neto acreditava. Até uns problemas pesados com o FBI. Então não há outra opção para o Valdemar Costa Neto, a não ser falar que o Bolsonaro está sendo perseguido e tentar buscar respaldo na comunidade internacional, como aconteceu com o Lula. Então ele vai tentar propagar a narrativa de que ele é um perseguido, coisas do tipo. Só que a batata do Bolsonaro está muito assada lá no exterior. E mesmo com uma quantidade absurda de hipoglós, não vai dar certo. Talvez seja por isso que o Bolsonaro recentemente foi até Goiânia procurar um especialista em popotes, né? De reconstrução de popotes, de glúteos. Porque o Bolsonaro, ele é um nádegas moles, né? Ele tá morrendo de medo da condenação. Talvez essa seja a grande inveja que ele tem do Lula, porque o Lula poderia ter fugido e não fugiu. Poderia ter buscado asilo e não buscou. Ele enfrentou a condenação. Mas a situação do Bolsonaro tá difícil. Segundo o Igor Gadelha, do Metrópolis, parlamentares que são integrantes da CPI dos atos antidemocráticos disseram que o FBI falou o seguinte: olha, a gente tem tanta informação do Bolsonaro, mas tanta informação do Bolsonaro no caso das joias, que eu, FBI, preciso que você, Polícia Federal, liste prioridades. Porque assim, não dá pra gente mandar tudo de uma vez. Porque vocês solicitaram algumas informações, nós temos muito mais. Então assim, para facilitar o trabalho, dá uma listinha aí das prioridades, porque é muita coisa. Então na hora que essas informações do FBI começarem a chegar, como que o Valdemar Costa Neto vai alegar perseguição? Não vai ter jeito. Não vai ter jeito, vai ser uma enxurrada de informação, vai ser uma enxurrada de notícia negativa contra o Bolsonaro. E se ele acha que ele vai conseguir criar narrativa no exterior, que ele é um perseguido, não vai dar certo. O motivo daquela reunião, que culminou com a cassação do Bolsonaro com os embaixadores, era exatamente isso: propagar a narrativa de que ele era um perseguido. O objetivo não era ter endosso internacional para dar um golpe de Estado aqui. Bolsonaro não teve esse objetivo. O objetivo do Bolsonaro era fugir da prisão. Então o que ele quis fazer com aquela reunião? Olha, eu estou mostrando para você irregularidades, que ninguém fala que são irregularidades, mas eles querem me derrubar porque eles querem me prender. Esse foi o objetivo do Bolsonaro. Só que ninguém engoliu aquela história, a reunião foi constrangedora e o Bolsonaro tem outros problemas muito grandes na comunidade internacional para ter esse respaldo de quem não é perseguido. A ONU, por exemplo, detesta o Bolsonaro. Detesta. Nós temos que lembrar aqueles 2 protestos que tiveram na sede da ONU. Os caras projetaram imagens do Bolsonaro criticando o Bolsonaro na ONU. Vocês acham que a ONU não é um local protegido o suficiente para chegar um segurança e mandar tirar aquelas imagens? Aquela projeção? Claro que é. A ONU fez vistas grossas, possivelmente. E outra, o Bolsonaro já foi condenado internacionalmente no Tribunal Permanente dos Povos por conta da política que ele teve com os indígenas aqui no país. Tudo bem que é uma condenação simbólica, não é uma condenação de caráter criminal, mas isso afeta o Bolsonaro e a imagem dele no exterior. Também tem que lembrar todas as acusações dele no Tribunal Penal Internacional em Haia. Então se ele acha que vai ter respaldo internacional, não vai ter. E é muito irônico, pessoal, e aí nós temos que entrar na discussão de políticas do Bolsonaro, que o Bolsonaro ele não vai ter respaldo internacional justamente pelas políticas públicas que ele mais menosprezava, que eram políticas públicas relacionadas ao meio ambiente
e com relação a minorias, principalmente os indígenas. As políticas públicas que o Bolsonaro fez de não proteção ao meio ambiente e principalmente aos indígenas, agora cobram preço. Então as políticas que foram adotadas pelo Bolsonaro vão levá-lo para a prisão. Se a pandemia não vai promover a condenação do Bolsonaro aqui, pelo menos a atuação dele com relação a minorias, ao meio ambiente, não vai passar impune. Vai estar envolvida na condenação do Bolsonaro. Porque esses temas, eles são muito sensíveis para a comunidade internacional, principalmente para os europeus. Aquele episódio lá em 2019, daquela queimada na Amazônia, aquela vez que 4 horas da tarde em São Paulo ficou escuro, pegou muito mal. E outra, Paulo Guedes falando da esposa do Macron, o Bolsonaro cortando o cabelo ao invés de se reunir com o embaixador francês, tudo isso acabou deteriorando a reputação de Bolsonaro no exterior. Talvez essa história toda de perseguição não seja para reduzir a chance do Bolsonaro de escapar da prisão aqui, mas pode ser para o Bolsonaro preparar uma fuga. O Josias de Souza falou em asilo político, isso pode acontecer, mas não está nada no radar, mas é possível que o Bolsonaro fuja para o exterior. Isso é possível. O Bolsonaro, ele já deu declarações nessa linha. Aqui a gente sabe que pode acontecer, coisa do tipo. E a Polícia Federal, segundo Paulo Capelli, do Metrópolis, vê que há uma possibilidade do Bolsonaro fugir. Esse passaporte já deveria ter sido apreendido. Eu vejo que há um certo receio da Polícia Federal de tomar uma atitude nesse sentido agora com o Bolsonaro, mas se ele preparar qualquer tipo de viagem para o exterior, até mesmo para provocar, pode criar um mal-estar grande. Então o passaporte do Bolsonaro precisa ser apreendido, de Michele também, de todos os envolvidos. Para falar, ó, vamos evitar a situação, já que não vai rolar a prisão preventiva. E tem um ponto interessante que o Matheus Leitão da Veja mencionou, que o Bolsonaro não teve ninguém no último dia 31, que foi o depoimento mais sensível, para apoiá-lo em frente à sede da Polícia Federal. E é estranho porque em nenhum dos depoimentos do Bolsonaro tem manifestantes. São depoimentos públicos, a data, o local, a hora, todo mundo sabe, mas ninguém vai. Por que quando o Bolsonaro está passando dificuldade ninguém vai? E porque em Goiânia tinha lá uma quantidadezinha de pessoas? Muito estranho isso. Estranho ao ponto de começar a questionar se de fato esse apoio da militância ao Bolsonaro é tão orgânico assim. E se não rola um faz-me rir por trás para que essas pessoas acabem indo lá. Porque nas motociatas nós vimos o dinheiro gasto com cartão corporativo para lanche e outras coisas mais. E agora quando tem que ser algo espontâneo, ninguém vai. Muito estranho. E aí, uma comparação com o Lula acaba sendo necessária. Porque o Lula, no depoimento de Sérgio Moro, tinha gente lá. O Lula, na época que ele estava condenado, as pessoas foram lá. As pessoas apoiaram o Lula. Todos os dias. Tanto que quando o Lula sai da prisão, ele vai lá e se encontra com os militantes, ele abraça os militantes, ele faz uma festa. E o Bolsonaro, não sei se ele vai ter essa solidariedade por parte da militância. E quanto menos militantes estiverem juntos com o Bolsonaro, menos constrangida a justiça estará de colocá-lo na prisão. Bolsonaro. É melhor ter inveja do Lula mesmo, né?